Bom dia a todos. Que o nosso amado Mestre Jesus derrame a luz do seu amor sobre todos aqui que aqui se encontram. Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação e a grande oportunidade. Nós só precisávamos de uma chance, uma oportunidade. E aqui estamos. É a maior prova da justiça de Deus. Existe uma fila para a reencarnação. Essa fila é muito pequenininha que eu coloquei aqui, é simbólica, tá? Porque existe milhões de espíritos aguardando uma vaga para reencarnar. Olha, eu vou dizer para vocês que esta fila é pior que a fila do desemprego aqui na Terra, onde são tantos candidatos querendo uma vaga, disputando com muitos para poder conseguir um emprego. Essa fila da reencarnação é imensa. E todos ficamos lá pedindo a oportunidade. E quando a gente chega aqui, o que é que a gente faz? Reclama de tudo. Não é assim? Qualquer problema que a gente tem, eu não mereço isso, por que que isso está acontecendo comigo? Porque eu não tenho sorte, o outro tem mais sorte que eu. A gente avalia a vida dos outros pelo que a gente vê na aparência. Mas a gente não está o dia a dia ali vivendo com a pessoa para saber de fato o que acontece. Então a gente se ilude muito. A realidade é bem diferente. Existem 3 tipos de reencarnação. A reencarnação livre, que é dos espíritos missionários, espíritos superiores, né? Existe também a reencarnação proposta, que é aquela que acolhe o espírito com aceitação e aprovação dele. Por quê? Ele sabe que precisa reencarnar, ele quer essa oportunidade, então ele se prepara para reencarnar. E também tem a reencarnação compulsória. Que reencarnação é essa, gente? Eu costumo chamar particularmente de resgate por amor, porque os espíritos bondosos encontram esses irmãozinhos perdidos lá no plano espiritual, resgatam mesmo sem a vontade dele e traz ele até a Terra para que ele possa evoluir. Então é muito comum você ouvir as pessoas dizer assim: eu não pedi para nascer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não é assim? A misericórdia divina te trouxe. Se ele te trouxe, ele tem um propósito para você. A família é vista como um projeto espiritual. É o lugar onde a gente se sente amado, onde a gente reparte, a gente compartilha, e a gente aprende que a gente não tem tudo, a gente tem parte. Não é assim na família? A gente não divide a comida, quando pode, as contas também, né? É mais difícil, mas também. E a gente sabe que as famílias hoje em dia são numerosas. Você fala assim, não, diminuiu, né? Não. A pessoa casa, tem o filho, a situação fica difícil, vem para a casa da mãe, quando não constrói um cômodo ali no mesmo terreno, e a família vai aumentando, e o espaço vai apertando, e as famílias vão convivendo nesse espaço, e vão se ajudando. Então, a gente descobre que amar é abrir mão, né? E isso nos torna adulto. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Você que está aqui, qualquer um de nós, precisava de uma oportunidade. E graças a Deus e aos bons espíritos, nós estamos aqui, nós pedimos essa oportunidade, gente.
Então, vamos tentar aproveitar ao máximo esta oportunidade, que é a grande oportunidade que a gente está tendo de poder fazer as nossas reparações. Nós nascemos no planeta Terra, nós nascemos no Brasil, em algum estado, alguma cidade, mas não é por acaso. Tudo isso foi planejado no plano espiritual. Então, você está no lugar certo, na família certa. É o seu pai, é a sua mãe, são pessoas com quem você teve experiências vivenciadas no passado. Outras reencarnações, porque graças ao véu do esquecimento, pela bondade do Pai, nós não conseguimos lembrar quem fomos. E muitas vezes a gente fala, eu gostaria tanto de saber quem eu fui na outra existência. Que importância tem isso? É melhor não saber. É melhor não saber, porque às vezes a gente vai se decepcionar. Então, quem é que a gente traz junto com a gente nesse projeto espiritual? Pessoas com quem a gente viveu em vida passada. Em alguma dessas reencarnações, pessoas que eu tinha afinidades, pessoas que eu não tinha afinidades, que eu prejudiquei. E ela vem para o meu lar para que eu tenha a oportunidade de mudar o meu pensamento e a minha atitude com essa pessoa. É por isso que isso acontece, né? Então, o lar é onde estão os educadores, pai e mãe. Pai e mãe tem que ser educador, não pode ser ator. Sabe por quê? Eles dizem assim, olha, meu filho, não brigue com a sua irmã, mas ele briga com a sua mulher todo dia. E a criança vê. Não fale palavrão, mas você fala, você xinga o outro. Não se deve falar mentira. E fala. Não é para contar isso, hein? Já está mentindo. Né? Aí você cobra da criança, só que a criança, ela vai assimilando tudo o que está acontecendo. E a gente esquece que essa criança, essa coisinha pequenininha que encanta todo mundo, né? Às vezes é um espírito muito mais velho que você, com muito mais reencarnações que você. É assim que acontece. Educar, gente, é dar valores morais, impor limites, valores religiosos. E isso é importante. Isso a gente faz como? Através dos exemplos. Nós temos que ser o exemplo dentro da nossa casa. Porque se você não respeita a sua mulher, como é que seu filho vai aprender a respeitar alguém? Se você passa para essa criança uma imagem de um casamento totalmente ruim, distorcido, ele cresce com uma imagem, ele fala, eu nunca que eu quero casar. Porque se casamento for aquilo que eu estou vendo lá na minha casa, Deus me livre. Então, a gente gera essa situação para o próximo, quando a gente expõe ele nesse ambiente. Então, chegou a hora da gente começar a despertar a nossa consciência para aquilo que a gente faz. A gente está sendo observado. A gente está tendo a oportunidade de fazer melhor. Se essas pessoas forem encaminhadas à sua casa, é porque você tem capacidade, você pediu essa missão para você. A lei espiritual que rege a família, a família é vista como um núcleo social, um espaço de cooperação, onde viver em coletivo, porque a gente vive na mesma casa, né? Porque a gente tem que descobrir que a gente precisa um do outro, nós dependemos uns dos outros. Ora, nós ajudamos, ora, nós somos ajudados, não é assim? Família não tem esse propósito? Joana de Ângeles costuma dizer que a família é uma constelação estelar, onde os astros são o pai e a mãe, e os filhos são os planetas, né? É assim que ela explica. O núcleo familiar, o que é um núcleo familiar? Ele é composto por pai, mãe, filhos e agregados. Por que agregados? A gente sabe que sempre tem uma avó, tem uma sogra, tem alguém que acaba sobrando naquela família, né? Que não tem com quem ficar e acaba ficando nessa família. Mas nós geramos um perfil
de pessoas que vivem nessa família. Olha como é interessante. Eu vou citar só alguns, tá, gente? Porque são vários. Se eu tenho um dominador dentro de uma casa, uma pessoa que é resolutiva, que resolve tudo, automaticamente eu vou gerar um acumulador de mágoas. Porque quando um se destaca demais, ele sabe tudo, ele toma a frente, o que acontece com o outro? O outro, por receio de bater de frente, de colocar e expor as suas ideias, por medo, ele acaba se magoando e se torna um acumulador de mágoas. Isso acontece nas casas. Já repararam? E a gente deixa que certas coisas acontecem, né? Então, nós temos também o rejeitado. Às vezes tem uma família que tem um lá que fala, eu não sei o que eu estou fazendo nessa família, ninguém parece comigo, eu sou estranho. Eu acho que me trocaram na maternidade. Não tem isso, vocês já ouviram falar isso? Já, né? É comum. É a pessoa que não aceita o ambiente reencarnatório. Ela não aceita a condição e a família a qual ela foi inserida pelo programa reencarnatório. Temos também a vítima. Geralmente, esse que não tem aceitação, gente, ele vai gerar um depressivo amanhã ou depois. Porque o problema não é o outro, o problema é ele. Ele veio aqui para resolver esse problema. E ele continua com o mesmo propósito que ele já viveu em outras vidas. Por isso que a gente reencarna várias vezes, gente. Se a gente reencarnasse uma única vez, seria encarnação. Como a gente já está vindo aqui há muito tempo, vai ter gente que fala assim, eu acho que eu estou na minha segunda reencarnação. Não está nada. Mais de 300, pode colocar aí. Que começa lá nos homens da caverna, que não sabiam nada. Esse estava, né? Veio primeiro, e a gente tem vindo várias vezes. Então, a gente reencarna. Por que a gente reencarna, gente? A gente reencarna porque a gente tem que fazer a expiação. O que é expiação? Reparação. Reparar os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, alguma coisa que a gente tem que renovar na gente. A gente tem que aprender. Porque Deus acredita que, como Ele nos criou para a evolução, para ser perfeito como Ele, que a gente é capaz. Então, Ele acredita que cada um de nós vai dar o seu melhor aqui. A vítima infeliz é aquele que, por mais que você faça, nada está bom. Alguém conhece esse tipo de pessoa? Você pode dar o céu para ele vai ainda estar reclamando. Nunca ele estará bem. Então, quando uma família sofre um desajuste tão grande assim, a gente tem que buscar ajuda num profissional especializado ou no espiritismo, né, na ajuda espiritual ou religiosa, que dependendo da religião da pessoa, ela vai procurar alguém. Acaba sobrando para o centro espírita, com certeza. O conflito familiar. Bom, Divaldo Franco costuma dizer, isso é muito importante, que a infância é o tempo de adormecimento do espírito. Como assim? A criança, ela está na fase de adormecimento. Quando chega a adolescência, ela desperta a sua consciência espiritual. Olha a resposta para vocês. Por que o adolescente é tão difícil da gente lidar com ele? Porque ele começa a se revelar quem de fato ele é. Começa esses sentimentos que ele trouxe de reencarnações passadas, a pessoa que ele foi, e ele vai começar a ter os conflitos dele. Por isso que a gente tem muita dificuldade para lidar com o adolescente. A gente fala, é aborrecente. Por quê? Porque ele está com conflito interno, ele mesmo, e precisa da ajuda. Eu falei que isso é experiências que a gente traz de vida passada, mas a gente traz tendências também, viu, gente? Fraquezas, tendências viciantes, o espírito já traz. Porque um alcoólatra, com certeza, já foi alcoólatra na outra existência. Então, ele traz, ele é testado, porque toda vez que nós reencarnamos, a gente fala assim, é um planeta de provas e expiação. Expiação, nós falamos que é reparação. E a prova é quando você vem aqui para provar que você melhorou, que você mudou alguma coisa. Então, você volta.
E tomara que você não caia no vício de novo. Tomara que você não cometa os mesmos erros do passado. Então, fica fácil vocês entenderem. A pessoa entrou para a bebida, a gente condena. Não. Ele veio, ele tem que precisa dar ajuda para poder sair. É um espírito fragilizado. Ele tem essa fraqueza, ele precisa de ajuda. Essas doenças que a gente colocou aqui, a gente chama de doenças emocionais espirituais. Nós temos que saber que existe um caminho. Qual é esse caminho para conduzir esta família? É o amor, gente. A gente tem que ter a humildade de saber que todos estamos aqui percorrendo o mesmo caminho. Todos cometemos erros, todos nós, inclusive eu, inclusive você. Então, por que a gente aponta o dedo para o outro? A família é uma oportunidade de reparação. Aprender a amar, perdoar, respeitar e desenvolver a paciência. Família é lugar de cura. Nós somos todos irmãos perante a Deus. Então, viver em família não é fácil, mas nós escolhemos isso para nós. Quando nós falamos de agregados, a gente fala de algumas relações muito difíceis, né? Vamos colocar aqui a sogra, a nora, o genro, né? Então, o que acontece? A reencarnação explica. Ligações passadas, de existência que nós não lembramos, nós trazemos essa identificação. Eu olho para a pessoa e falo, não vou com a cara dele. Ai, mas não vai. Por quê? O seu espírito identificou aquele outro espírito como uma pessoa que não foi lá muito seu amigo na outra vida. Então, é essa rivalidade. Aonde fica esses amores que a gente vive, que não mede consequência, que acaba prejudicando, avassalador, destruidor? A gente volta aqui para mudar esse amor e trazer ele de uma forma diferente. Pai, mãe, filho. Quem não conhece uma mãe que mulher nenhuma, nora nenhuma é boa o suficiente para o seu filho? O que vocês acham disso? Talvez o amor dela é muito maior, só que ela não recorda, ela não lembra, ela não tem consciência disso. Então, o que acontece? Ela olha, ela quer o modelo perfeito, só que não é ela. Então, mulher nenhuma serve. Pai com ciúme demais dos seus filhos, da sua filha, não quer que namore. Olha aí, aprender outra forma de amor está dentro da sua casa. Ali, ó, a lição para ser aprendida, a oportunidade da reencarnação, que é a grande oportunidade que a gente tem de fazer tudo diferente, de uma forma melhor. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas falar de reencarnação de novo. A outra palestra que eu fiz, que foi em forma de live, eu falei sobre a reencarnação e as relações afetivas. Falei sobre o amor, essas coisas, né? Essa, ela está direcionada para a família. Por quê? A gente sabe que os maiores problemas a gente enfrenta na nossa família no dia a dia. Lá fora se resolve, mas quando é na sua família dói mais. Não dói? Mexeu com a sua família. Vocês podem até não se entender dentro de casa, mas se alguém fizer alguma coisa para alguém dos seus, isso te dói. Não é assim? A gente não aceita, né? Então, hoje, falando de família, a gente sabe que existe a saída, e a saída é o amor. A gente sabe que nós estamos passando por uma transformação, né? O planeta está se regenerando. Mas tem gente que está esperando essa regeneração do planeta. Vai esperar sentado. A renovação, a regeneração começa a partir de cada um de nós.
Reforme você primeiro. Se você quer um mundo melhor, seja melhor. Certo? Não é ficar sentado esperando a renovação, não. Comece a mudança por você. Nada muda se você não mudar. Essa é a frase. Então, eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço os meus defeitos, e eu tenho que tentar melhorar. Não é fácil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Só que quando a gente está no desespero lá, a gente quer vir de qualquer forma e promete tudo que pode e mais um pouco. Mas a gente não dá conta nem de metade daquilo que a gente prometeu. Porque não é fácil. Aí você fala assim, mas o espírito não pode evoluir lá no plano espiritual? Pode. Mas ele tem que ser colocado à prova, porque lá tudo é muito bonitinho, eu quero ver aqui. Aqui é que é diferente. Né? Lá é tudo muito bonito, os irmãos que te orientam, te mostram o tempo todo o caminho certo. E aqui? Mas Deus nos coloca pessoas boas, anjos, na nossa vida. Aquela pessoa que quando você está numa dificuldade, chega para você, fique calmo, vai passar, tudo passa. Deus não deixa ninguém desamparado. Sempre vem alguém bom junto com você para te guiar nessa vida. Fora os nossos mentores espirituais. Então, a gente sabe que o caminho para a família é que a gente aprenda a aceitar, perdoar e amar. E também praticar o evangelho no lar. Gente, vocês acham que isso é besteira? Não. É uma necessidade. Nós precisamos da nossa conexão com Deus, a nossa conexão espiritual com o Pai, ligando toda a família, pedindo socorro e amparo, protegendo a nossa família. Então, o evangelho no lar, a pessoa que faz o evangelho no lar, ela transforma a sua casa em lar, num lar de Cristo, de Jesus, através do seu evangelho. A família é a oportunidade de cura. A gente tem que colocar isso todos os dias para nós mesmos. Eu repito para mim, todos os dias. Amai o seu próximo como a si mesmo. Amai o seu próximo como a si mesmo. Eu falo isso para mim todo dia. Que é para ver se eu aprendo. E a gente tem que fazer assim. Ou a gente melhora, ou o planeta não melhora. A mudança vai começar a partir de cada um de nós. O meu agradecimento a todos vocês que tiveram paciência de me ouvir, né? Tomara que eu tenha tocado o coração de alguém de vocês. Que Deus abençoe todos vocês nesse domingo. Tá bom?